Olá, gente! Estamos aqui para o último capítulo do livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Aqui a gente está falando, nós vamos continuar a conversa a respeito de pais, como criar filhos plenos, né? E ela vai falar agora sobre como diminuir a lacuna de valores. Apoiar nossos filhos significa apoiar os pais. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar de crianças se estiver envergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. E eu poderia até complementar aqui, se você também está se envergonhando pelo que você está fazendo ou se negligenciando de alguma maneira. Porque, como eu falei no último vídeo, quando uma pessoa. A criança vai olhar para quê? Para o comportamento do pai ou da mãe, ou da pessoa que cuida dela. E ela vai aprender com base nesses comportamentos. Então você pode falar o que você quiser. Mas se você falar algo e fizer outra coisa, o que a criança vai aprender? Ela vai aprender que no mundo as pessoas falam uma coisa e fazem outra. E ela vai tirar uma referência disso daí. Eu não posso acreditar nem no que ele fala, nem no que ele faz, porque ele fala que faz uma coisa e faz outra, e faz uma outra coisa que ele não fala. Então isso vai criar o quê? Um apego inseguro. Quando o pai ou a mãe ataca outro pai ou outra mãe, ele está dizendo que apenas o dele é certo. E aqui ele já está ensinando a cultura da vergonha. Que é exatamente o que a gente está querendo evitar com base nesse livro, obviamente. Talvez você queira manter a cultura da vergonha, daí você pega e mete pau em todo mundo mesmo, só você presta, né? Mas se não for este o caso, existe essa questão da cultura da vergonha e os outros também prestam assim como você, né? Todo mundo fede, que nem um amigo meu diz, né? No banheiro todo mundo fede. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade e quer fazer perguntas? Né? Então, qual é o teu compromisso em relação a essas questões? Você reflete sobre o que faz ou simplesmente reage, porque é assim que tem que ser e pronto, tá? Isso não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo se questionando por que eu faço isso, por que eu faço isso, porque isso também desgasta bastante a pessoa. Então não é nesse sentido que ela está colocando aqui, mas é no sentido de estar constantemente verificando se as escolhas que você faz e tem feito estão sendo úteis para você. Inclusive o Nathaniel Branden, nos livros de autoestima dele, eu acredito que ele deve falar isso no Autoestima e seus 6 pilares. Eu acredito que é nesse livro. Ele fala algo muito importante a respeito da questão da integridade, né, de manter os seus valores. Ele diz que para você manter uma boa autoestima, um dos pontos fundamentais é manter os seus valores e agir com base neles. Porém, contudo, todavia, esses valores, eles têm um valor prático. Ou seja, eles não são apenas uma ideia que tu bota na cabeça e segue porque tem que seguir aquela ideia. Ou seja, ele também vai colocar que um meta-valor que a gente pode ter assim é estar sempre verificando se aquilo que nós falamos, a maneira pela qual nós agimos e acreditamos, está de fato gerando os resultados que nós queremos para nós. Porque talvez você tenha uma ideia, uma crença e um conjunto de comportamentos ligados a isso que você quer que produza um efeito X, mas não estão produzindo esse efeito. Então talvez seja a forma de mudar o comportamento e ou às vezes mudar aquilo no qual você acredita. E fazer essa mudança desta forma é manter sua autoestima em alta. Porque significa estar vulnerável. Agora estou voltando para Brené Brown. Avaliar as tuas escolhas e os teus resultados. Ser vulnerável ao erro e falar assim, isso que eu acreditava não funciona bem assim. E fazer uma mudança com base nisto. Então percebem esse processo? É bem importante. Diminuir a lacuna de valores, aceitação. E é óbvio que para você fazer isso tudo que eu acabei de dizer, você tem que aprender a lidar com a aceitação. No capítulo 4, eu defini a aceitação como o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas da minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se é um dos maiores obstáculos, eu repito a palavra, obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito.
A aceitação, ao contrário, não exige que você mude, ela exige que você seja quem realmente é. Por exemplo, passar no vestibular é encaixar-se. Por quê? Porque você tem um conjunto de conteúdos que você tem que saber e que são definidos por alguém aleatório a você, e você tem que ter aquele conjunto de conhecimentos para entrar. Tá errado isso aqui? Não. Neste contexto, isso está adequado. Por quê? Porque a pessoa realmente precisa ter aquele dado conjunto de conhecimentos. Ela não pode entrar sem aquilo. Se ela entra sem aquilo, ela se fere. Dando um outro exemplo mais bizarro. Os guerreiros, as guerreiras vão para a batalha. E aquela criancinha de 5 anos, cheia de vontade, cheia de energia, quer ir para a batalha junto. É legal? Não, não é. Porque ela vai ser a primeira vítima. E isso é ridículo. Ela não tem força, ela não tem agilidade, ela não tem maturidade, ela não tem estrutura ainda. Então, naquele contexto é adequado que ela não entre. Estão entendendo? Ela precisa ter alguns requisitos para entrar. E nesse tipo de contexto, isso está adequado. Agora, quando a gente, por exemplo, está numa ideia de sociedade, está numa ideia de ter amigos, e eu tenho que ser alguém específico para poder ser amigo daquelas pessoas, aqui a gente está falando de algo problemático. Ou num relacionamento. Então eu preciso ser a pessoa que aquela pessoa quer que eu seja. Eu não posso ser eu mesmo. Eu preciso ser uma outra pessoa. A partir daqui nós estamos falando em algo nocivo. Tá entendendo? Nocivo nesse sentido, não que o outro é nocivo, mas no sentido de que esse tipo de comportamento é inadequado. Tá? Porque uma outra coisa que eu acho que é uma ressalva que sempre vale a pena colocar é que assim, que nem ela fala, a aceitação não exige que você mude, ela exige que você seja realmente quem é. Porém, isso não significa que o resto do mundo tem o dever de te aceitar do jeito que você é, só porque você é quem você é. Você é do jeito que é e a pessoa pode não gostar de uma pessoa assim. Sei lá, você é super extrovertido e, né, super brincalhão e tá toda hora falando e tá toda hora querendo fazer coisa e de repente você se encontra uma pessoa que é mais quietinha, que é mais na dela e que vive muito bem assim e que está se sentindo bem assim, com a autoestima em alta, e ela não gosta muito disso. Então ela vai se relacionar menos com você. Vai se relacionar às vezes mais com uma outra pessoa que é quietinha. Isso significa que ela não te aceita e que ela tinha que te aceitar? Não. Significa simplesmente que aquele conjunto de comportamentos e tal, para aquela pessoa ela prefere outro. Ponto, acabou. Então, isso também é algo importante a respeito da autoestima e da autoaceitação, que é assim, eu me aceitar e eu amar quem eu sou, não significa que o resto do mundo tem que fazer o mesmo do mesmo jeito. O que é diferente de, por exemplo, a pessoa te desrespeitar. Né? Aí é uma outra questão. Né? O desrespeito não tá nisso daqui, o desrespeito é inadequado. Tá? Mas a autoaceitação é algo que é para você, de você para você mesmo. E que bom quando tem outras pessoas que partilham disso, porque a gente se sente bem feliz. Né? O que faz disso um grande desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar de nossas vulnerabilidades, mas por causa dela. Então, aqui anteriormente, né, ela estava falando que se a gente quer estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. Que aqui no outro vídeo é o que eu falava da gente se amar e se valorizar por sermos os bichos que somos. Né? De uma forma bem curta e grossa, é exatamente isso. Então você não tem uma condicionante. Eu te amo porque X. Né? Eu simplesmente te amo porque você está aí. Ponto, acabou. Você está aí, você merece meu respeito e você merece o meu amor por ser um ser como eu, que eu também me aceito. Né? Então essa aceitação, entre aspas, incondicional, né? Ou melhor dizendo, eu prefiro chamar de uma aceitação pela existência, né? Então eu aceito e eu amo isso porque isso existe. Ela é diferente de uma aceitação do tipo, para entrar no nosso time você tem que saber chutar a bola, você tem que ser um goleiro, você tem que ser um atacante. Né? Que aqui a gente tem uma condicionante. Que dependendo do contexto, isso não está errado, está adequado, mas dependendo do contexto se torna prejudicial. Ser uma mãe ou um pai perfeito não é a meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento acontecem naqueles momentos imperfeitos, em que permitimos que nossos filhos nos ajudem a diminuir a lacuna de valores. Então, isso também é algo que mexe com o ego de muitas pessoas, de eu vou ser o pai perfeito, a mãe perfeita, e meu filho vai aprender comigo. Não.
eu também vou aprender com meu filho. Isso não quer dizer que eu vou responsabilizar o meu filho pelo meu aprendizado. Eu continuo sendo o responsável, mas eu vou me abrir para essa possibilidade. Né? E filhos são excelentes para isso. Né? Quem tem filho, quem convive com crianças, eles são ótimos em apontar os defeitos, apontar as lacunas, apontar onde você não está sendo adequado. Eles são ótimos, são 100% assim, são melhores que psicólogo nisso. Né? Muito bem. Ele explicou que na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. Eu acho isso muito bonito nesse sentido. Né? Então, as pessoas não querem se sacrificar porque elas entendem sacrifício e ou comprometimento com uma coisa pejorativa, mas está longe de ser pejorativo. Isso, na verdade, é uma coisa muito importante. Só que para quem sabe como fazer. Antes de escrever essa parte do livro, A Coragem para Estar Vulnerável, espalhei as informações coletadas na pesquisa sobre a mesa de jantar e perguntei: o que os pais consideram a coisa mais vulnerável e corajosa que eles fazem no esforço para criarem filhos plenos? Pensei que levaria dias para descobrir, mas quando repassei as anotações de campo, a resposta estava clara: deixar os filhos travarem suas próprias lutas e experimentarem a adversidade. Não me entenda mal, ainda luto e ainda me meto quando não devia, mas agora penso 2 vezes antes de deixar a ansiedade de ditar minhas atitudes. Isso porque sei que a esperança faz parte da luta. Se quisermos que nossos filhos desenvolvam altos níveis de esperança, precisamos deixá-los travar as próprias batalhas. E, gente, isso daqui é muito importante. Muito importante. E eu vejo pais, hoje em dia, com seus filhinhos de 30 anos, querendo fazer por eles. Quando um pai quer fazer por um filho, ele está privando ele e o filho da experiência mais profunda que pais e filhos podem ter. Quando o pai priva o filho de crescer, a filha de crescer, a mãe priva o filho, a filha de crescer, eles estão privando essa pessoa de aprender. E aprender é uma das coisas mais gostosas que existe no ser humano. Quanto mais os filhos aprendem, mais autônomos eles se tornam. E nós não queremos seres que fiquem dependentes eternamente do pai e da mãe. Nós queremos seres que sejam autônomos e que levem algo para o mundo e não apenas suguem do mundo. E enquanto pai, perceber os seus filhos crescendo também é o maior presente, porque aquilo saiu, né, vamos dizer assim, desses pais, dessa mãe, deste pai. E ver que este ser agora consegue se sustentar mesmo com a dor, mesmo com a adversidade, é super legal. Mas quando os pais privam os filhos disto, eles estão privando, na verdade, todo mundo do quê? Da vida. Porque a vida é isso. Tem uma poetisa, que eu sempre me esqueço o nome dela, que ela disse: viver não é viver sem a dor, é aprender a viver com a dor e os desafios. Né? E eu acredito nisso. Então, assim, não privem. Né? Por fim, eu vou pegar aqui a parte das reflexões finais dela, né? Onde ela diz: viver com ousadia não tem nada a ver com ganhar ou perder. Tem a ver com coragem. Em um mundo onde a escassez e a vergonha dominam e sentir medo tornou-se um hábito, a vulnerabilidade é subversiva, é incômoda, até um pouco perigosa às vezes. E sem dúvida, desnudar-se emocionalmente significa correr um risco muito maior de ser magoado. Mas, quando faço uma retrospectiva de minha própria vida e do que viver com ousadia provocou em mim, posso dizer com sinceridade que nada é mais incômodo, perigoso e doloroso do que constatar que estou do lado de fora de minha vida, olhando para ela e imaginando como seria se eu tivesse a coragem de me mostrar e deixar que me visse. Pior do que você viver uma vida que não valeu a pena ser vivida é você ter consciência disto. E todos nós temos. Né? Então, os ingleses têm uma expressão que é to live in quiet desperation, né? Ou seja, viver em desespero silencioso, passar a vida em desespero silencioso. E um dos livros, uma das mensagens mais importantes que esse livro deixou para mim
Não viva a sua vida em desespero silencioso. Viva a vida com a coragem de sentir o medo que dá de estar vivo. E as bênçãos que essa coragem pode trazer. Isso faz a gente bater no peito e falar, caraca, doeu, mas valeu muito a pena, né? E eu espero que a vida de vocês seja repleta desses sentimentos, tá bom? Gente, até o próximo vídeo, onde estaremos começando com a leitura do livro O que faz o amor durar. Muito bacana esse livro do John Gottman e Nan Silver, tá bem? Espero vocês no próximo vídeo. Abraço, até mais.